Graça e paz, amados do Senhor, maravilha do Eterno. Você é joia preciosíssima. Não é à toa que eu digo aqui, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Vamos aprender um pouquinho aqui, né, sobre como lidar, né, com o nosso inimigo. Amém? Como lidar com o nosso inimigo. Vamos lá. Muito obrigado você que tem curtido nossos vídeos, você que tem compartilhado ele, ok? Sabe, começou a assistir para não esquecer, curte. Depois, no final do vídeo, compartilha para outras pessoas. Faz comentário, pedido de oração, sabe que tem um compromisso. Eu tenho compromisso de orar por você. Amém? O que é o café com Deus? É uma porção da palavra de Deus explicada. Muito bem. Oração por você e sua família, ok? Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, está escrito assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ok? Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos aprender aqui. Oh, meu Deus, maravilha, hein? Eu anotei aqui algumas coisas que eu aprendo aqui. A primeira coisa que eu aprendo, existem dois erros, né, terríveis que o ser humano pode praticar. Primeiro, é não acreditar que o diabo existe, que Satanás existe, né? E o inimigo fica muito feliz com isso, porque ele está agindo e a pessoa, ainda assim, vendo todo o mal, tudo acontecendo, né, revirando de cabeça para baixo, não acredita que ele existe. E a segunda coisa é acreditar e se sentir interesse excessivo e doentio por ele, certo? Esse é o grande problema. E tem gente que é fascinado por Satanás. Tanto é que existem satanistas, né? Igrejas de satanistas com mais de 1000 membros. Aí vendo aí. Satanás se move, irmãos. Ele se manifesta, né, com estratégias. E essas estratégias são até previsíveis. Nós temos uma vantagem nessa batalha, porque nós podemos prever as estratégias de Satanás. Por quê? Porque ele repete de geração a geração, certo? Ele usa o mesmo truque, a mesma tática de geração em geração. Geralmente é assim. Nós precisamos parar, irmãos, de nos preocupar com o que ele está fazendo, com o que o diabo está fazendo, e deixar com que ele se preocupe com o que faremos sob o poder de Jesus, debaixo do poder de Jesus. O que nós podemos fazer. Ele é que tem que estar preocupado. É verdade. Se nós estivermos em interação com o nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo, né? Com certeza, nós vamos parar de nos preocupar com o que Satanás está agindo e ele que vai se preocupar. Por quê? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que significa isso? Quando Jesus disse isso, ele quis mostrar como as cidades antigamente tinham seus muros fortalecidos, né, bem estruturados, e as portas fortalecidas para trancar, se proteger dentro da cidade.
O diabo usa a mesma situação, ele aprisiona dentro da sua redoma, do seu castelo, da sua fortaleza, porque assim que uma cidade ela se tornava uma fortaleza, né? O diabo tranca as almas que estão aprisionadas, essas que vivem hoje, estão vivas, tá? São seres humanos aprisionados nas drogas, na bebida, no cigarro, nos jogos de azar, viciados em jogos, no, no aprisionamento do pecado, da prostituição, na pornografia, na fornicação, que são pecados que afetam o próprio corpo do ser humano, na corrupção, na mentira, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, se o ser humano é mentiroso, ele deixa de ser filho de Deus, passa a ser filho do diabo. Na verdade, nunca foi filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Filhos são os que professam o seu nome. São os que professam a Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a Bíblia diz que todos quantos o receberam a quem? A Jesus, seu Filho. João capítulo 1, versículo 12. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então só se é filho de Deus a partir do momento que recebe a Jesus. Está escrito na palavra. Quem aceita no seu coração. Certo? Então, antes disso, todo ser humano é criatura. Esse é o grande problema, né? Que precisa a gente se tornar filho de Deus. E aí o diabo trabalha, né? De tal maneira, Satanás trabalha de tal maneira que ele aprisiona essas almas dentro, que estão nas mãos dele, dentro da sua fortaleza, no pecado, como eu disse, né? na pornografia, na impureza sexual, nessas questões que ele aprisiona a pessoa. E quem pode tirar essas pessoas de lá? Só um, o Espírito Santo, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, usando a igreja. Porque ele está na igreja, ele está em nós, o Espírito Santo habita em nós. Nós que recebemos a Cristo como Senhor da nossa vida, como nosso Salvador e Senhor, ele habita dentro de nós, ele faz habitação em nós. Então nós, como igreja, temos o poder. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, vamos explodir a porta do inferno, aonde estão aprisionadas as vidas, nos vícios, nas drogas, na prostituição, no tráfico, né? No homicídio, no roubo, e resgatar essas vidas, essas almas que são preciosas aos olhos do Senhor, tirando do pecado que Satanás aprisiona. Entende? Então, o diabo usa de artimanhas que são repetidas vezes de geração em geração. Qual é ela, pastor? Só antes eu gostaria de te lembrar que a gente precisa aprender a estudar o inimigo, certo? Para me dizer para você a arma que ele usa, ele é especialista nela, eu já vou te dizer, mas vamos lá. Um esporte aí mais famoso no Brasil, futebol. Se eu gosto de futebol, por exemplo, né, ou para praticar, ou para assistir, um exemplo, tá? A seleção brasileira vai jogar contra a Argentina, contra a Polônia, ou contra a Itália, um exemplo, né? Vai jogar contra, que é o oponente dela, que é o adversário dela, ali dentro do campo. O que se faz antes? Estuda-se. Os jogadores assistem vários jogos para ver o ponto fraco que aquele time tem. Qual é o ponto fraco? Bola aérea, né? Bola na área. A defesa deles são fracos, são baixos para cabecear,
para tirar a bola do alto. Então, como que nós vamos atacar? Jogando bolas na área, no alto. Que se o nosso ponto forte é a cabeçada, o cabeceio, né? Assim nós vamos fazer. Se o ponto fraco dele, ao contrário disso, é o goleiro, então nós vamos chutar o máximo de bola possível. Porque o goleiro, às vezes, chute de longe, ele é fraco para defender, certo? Se a defesa, por exemplo, ela é boa na cabeça, o goleiro é bom exemplo, mas ela tem, aí estudou-se, descobriu que ela tem a fraqueza de bola, né? No mano a mano, que a gente chama assim, né? Um contra o outro, no drible. Então, nós vamos botar jogadores competentes para driblar, certo? A zaga, para facilitar a penetração, o chute a gol, certo? Para fazer o gol. É dessa maneira. Satanás, como que ele trabalha? Se estudar a história, ele trabalha na mente. Vê que ele começou como? Lá com Eva. Primeiro ele esperou que ela estivesse sozinha, não estivesse com Adão, porque eram dois para refutar, então um é mais fácil, né? Então ele, visto que a mulher gosta de dialogar, né? Ela tem a necessidade, diz a ciência, os estudos, que a mulher fala muito mais do que o homem, né? Então Satanás, estudando isso, percebendo isso, foi nela, para buscar um diálogo com ela. E colocar em dúvida, porque trabalhou na mente dela. Aí é que está. É onde o diabo mais ataca, é na mente, é nos pensamentos. E isso ele fez na história. Você vai vendo, você vai, né? Colocou na mente, por exemplo, num primeiro homicídio, quando Caim matou Abel, na mente dele de ficar revoltado, se revoltar, ficar pensativo, por que Deus rejeitou minha oferta e aceitou de Abel? Então eu vou matar meu irmão. Olha só, na mente. Em toda a história, a humanidade foi corrompida pela mente. Na impureza sexual, na época de Noé, que foi inundado a terra, todo ser humano, toda a raça humana se corrompeu. Estava um ponto terrível. Algumas cidades, Sodoma, Gomorra e algumas ao redor ali, né? Nós sabemos também que se corromperam. A mente, né? Por isso que tem um ditado muito certo que diz: mente vazia, oficina do diabo. A gente precisa ocupar nossa mente, porque é ali que Satanás trabalha. Da onde sai os maiores crimes maquinados? De dentro dos presídios. Porque muitas vezes a pessoa ficou ociosa, sem fazer nada, né? Cabeça vazia, ela tem tempo para pensar e maquinar o mal. De lá sai sequestro, né? Por telefone, já percebeu isso? A maioria que a pessoa perde dinheiro aí é bolado lá de dentro. Sequestro alguém importante, muitas vezes maquinado lá dentro. A maioria das vezes, a história prova isso. Porque a cabeça vazia. Se der ocupação para a pessoa, já não dá tempo de pensar. O inimigo fica colocando. É a mesma coisa, a pessoa que está em todo lugar, seja no trabalho, seja numa associação, seja na própria igreja do Senhor. Pessoa que está lá de braço cruzado, está parado, não está envolvida na obra, são as que mais o inimigo usa para serem críticas. Porque não faz nada e critica quem faz. Já percebeu isso? São as artimanhas de Satanás. Ele sabe que um pensamento pode levar a uma ação. Aí que precisamos estabelecer o limite. Justamente aí que a gente tem que falar, peraí, preciso ocupar minha mente. E como que eu ocupo a minha mente? Lendo a palavra de Deus. Orando. Ouvindo louvores. Assistindo mensagens. Né? Ouvindo no carro louvores, na condução, seja no trabalho.
ou a pessoa está caminhando, ouvindo mensagens. Precisa ocupar a mente, irmãos. Ocupar a nossa mente. E fortalecendo o nosso espírito. Nós só vamos vencer essa batalha porque há uma militância, uma guerra, uma luta entre a carne e o espírito. Só vencemos fortalecendo o espírito e enfraquecendo a carne. Entende? Pronto. Jesus disse, né? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, ou porém, a carne é fraca. Por isso que a gente tem que fortalecer mais ainda o espírito e mortificar a nossa carne. O apóstolo Paulo está sendo muito claro aqui no versículo 10. Ele diz, precisamos perdoar. Por quê? Se não perdoarmos, vai criar raiz de amargura. O inimigo vai ter chance. É isso que ele está dizendo aqui. Diz, eu perdoo e perdoo. Se vocês perdoam, eu também perdoo. Ele está dizendo, e perdoo até por amor a vocês, e para que Satanás não aproveite da situação. Que a artimanha dele é essa. Ele diz, versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Quer dizer, tanto quanto a mim como a vocês. Né? Não lhe ignoramos os desígnios. Quer dizer, ele é esperto, astuto, aproveitador. Se ele percebe, né, que a pessoa está com a mente vazia, ele vai atacar a mente da pessoa para criar mágoa, para criar ira, para criar vingança, ódio, né, repugno de outra pessoa, da outra pessoa, certo? Falta de perdão. Recebe aí. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos perdoou. Depois de nós, porque ali a geração representava todos nós. A verdade é essa. Nós crucificamos o Filho de Deus todos os dias com os nossos delitos e pecados. Quem fala que não tem pecado, já acabou de pecar. Que a Bíblia diz, quem diz que não tem pecado, nisso já pecou. E nós, na verdade, a raça humana, o que fez com Jesus? Traiu ele, vendeu ele, julgou ele injustamente, condenando, chicotadas, verdugos intercalando, coroa de espinho, deboche, batendo em cima para enterrar mais a coroa de espinho. Fizemos carregar um madeiro e ainda crucificamos desde 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Irmão, está chegando aí a Semana Santa, está aproximando a Páscoa semana que vem. Vamos refletir sobre isso. Se não é verdade que estamos crucificando o Filho de Deus, não vamos dar lugar a Satanás, não. Ocupa a sua mente, o seu coração com coisas boas, com bons pensamentos. Amém? Libera o perdão. Peça perdão se for preciso. Mesmo que a pessoa tenha errado mais do que você. Quebra a oportunidade de Satanás agir. Amém? Recebe aí. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essas vidas que nos acompanham no Café com Deus. Dá graça, misericórdia, Deus amado, entendimento, sabedoria, porque a tua palavra diz que a sabedoria vem do alto, não é dos muitos estudos, mas do alto, do Pai das luzes, onde não há variação nem sombra de dúvida. Abençoa essa vida que nos acompanha no Café com Deus, dando graça a ela, Deus, de uma maneira tremenda e maravilhosa. Sabedoria para ter entendimento da tua palavra, para que aplique no dia a dia, seja pessoa de atitude, que perdoa, que abençoa. Quantos segredos temos aprendido aqui contigo? Para prosperar, precisamos primeiro semear na vida das pessoas, na vida da tua igreja. Deus amado, sendo fiéis a ti, nas ofertas, nos dízimos. E também semeando na vida de alguém, porque é isso que o Senhor espera de nós. Se alguém nos fez algum mal, vamos fazer bem a alguém, mesmo naquele mesmo dia. Não vamos ocupar nossa mente com a mágoa, Deus amado, com tristezas. Em nome de Jesus, nós repreendemos isso. Em nome de Jesus, amém. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo, te aguardo até o próximo.